Ele também é um cara que gosta assim, de elencos badalados e o Flamengo normalmente vai ao mercado e consegue investir bastante. A gente está vendo aí nos últimos anos 75 milhões, 30 milhões, também 31 milhões, 75 não, 15, né? E aí sim, no final, 76 milhões. Claro que 2021, Biratã, ainda aquele período pós-pandemia, né? Onde os clubes eles estavam ainda entendendo para onde que o mercado do futebol estava indo. Mas é um Flamengo que nesse ano de 2023 já investe o mesmo ou até mais do que fez no ano passado. Até porque cada vez mais, e a questão de 2021, claro, tem a pandemia, mas sim também que o time de 19 ainda estava muito quente, assim, o time, o melhor Flamengo desse período ainda era muito recente. A cada vez mais o Flamengo vai sentindo a necessidade de renovação. Então, alguns jogadores ou vão deixando o clube ou vão perdendo protagonismo e você tem que substituir. Então, por isso que também o nível de investimento vem crescendo e a torcida parece ter entendido isso. Até tem muita gratidão por alguns desses jogadores, mas sabe que é preciso trazer alguém. Né? Não pode ficar a vida inteira. Parte de uma renovação, é isso mesmo. E até por isso esses valores devem seguir ou até aumentar nos próximos anos, né? Porque aí são figuras importantes que talvez não permaneçam na equipe, né, Mari? Não é o caso do Gabigol e do Arrascaeta, esses têm contratos mais longos. Pedro. E também o Pedro, né? E principalmente o Gabigol e o Pedro são mais jovens. Mas outras figuras importantes já estão com os contratos se encerrando e com idade mais avançada. Exatamente. E se mantém essa ideia de projeto com o Sampaoli, por exemplo, o Sampaoli ele pede outras características, né? A intensidade de jogo dele pede outros jogadores, até nessa maneira da renovação, zaga, meio de campo, enfim. Agora com o novo goleiro, ele já dando oportunidade para goleiro da base do Flamengo, Santos, que tinha sido uma contratação também. Então acho que parte muito por isso, por renovação, por novos jogadores que mantêm a intensidade de jogo do Flamengo. E apesar das vitórias nessa sequência antes da paralisação, a gente nota que o Sampaoli não está satisfeito com o que o time vem fazendo, né, Biratã? Ele quer mais, né? Não, e ele tem razão. Porque a gente sabe exatamente que tipo de jogo o Sampaoli gosta. E quando a gente vê o Flamengo jogar, a gente não vê esse time ainda. A gente vê um time que vem se tornando cada vez mais competitivo e vem tendo uma sequência de bons resultados. Mas o nível de futebol ainda não é o que esse time pode fazer e o que o Sampaoli, como treinador, consegue fazer com os times dele. A gente vê ainda uma margem de crescimento grande para esse Flamengo. Se vai atingir ou não, a gente não sabe. Se não atingir, se continuar assim, eu também acho que tem margem. E acho que o Sampaoli quer, né, levar esse nível. Mas se continuar assim, no ritmo que está, ele disputa títulos? Disputa. É suficiente para disputar títulos? Não é talvez não seja suficiente para ganhar todos ou para necessariamente ganhar, mas para jogar esse time e dar jogo com o Palmeiras. Porque beirando a excelência, só o Palmeiras, né? Aqui no Brasil hoje. Só que de elenco, o Flamengo tem um potencial maior que o do Palmeiras. Eu digo de encaixe coletivo e jogo, beirando a excelência, só o Palmeiras. Mucho respeto por la bola. La bola, no quiero que Otimi repase, que regale la bola al rival, que pierda una posesión en un juego, no quiero. Porque la bola es mía, la bola es mía. La bola es un elemento que, como falé antes, en mi infancia yo amé y amaré toda mi vida, entonces no quiero que la tenga otro, quiero tener yo, quiero tener la bola, siempre. Siempre soy una persona muy ambiciosa, yo quiero que mi llegada aquí tenga la posibilidad de que Flamengo sea más grande ainda de lo que siempre. Porque como presidente hace un time extremadamente que tenga mucha ambición y que sea mucho respetado por el mundo todo. Entonces, ese es mi objetivo, que cada juego será con el mismo sentimiento y con la misma idea, que la expresión de obligación de Otimi con la torcida sea jugar bien y ganar jugando de una forma. Eso para mí no se negocia. Tengo que convencer al torcedor que Otimi de Flamengo, cuando no juegue bien, sea reclamado. Y si gana jugando mal también, tocó ganar porque fútbol. No, eso confunde. Pedro Henrique Torre ao vivo no nosso F360. Bom dia, Pedro. Tudo bom, Abel? Bom dia para você, bom dia aí a todos os amigos do 360. Tem uma sequência difícil pela frente, mas pelo menos está tendo ainda, não já teve, mas está tendo uns dias para respirar, né? Aqueles dias tão sonhados pelo Sampaoli que ele desejava desde que chegou, completou 2 meses
no sábado à frente do Flamengo, ele está tendo esses dias aí para poder trabalhar a equipe. Talvez não da maneira que ele gostaria, porque tem alguns convocados em ação aí pelas suas seleções, são 5 que estão aí defendendo a seleção brasileira, o Pedro e o Ayrton Lucas, o Vidal e o Pulgar com o Chile e o Varela com o Uruguai, mas está dando para aproveitar. Na última semana ele fez treinamentos em 2 períodos ali, quinta e sexta-feira, e aí no sábado mais um treinamento pela manhã. Ontem deu mais um descanso para os jogadores e hoje volta às atividades pela manhã no Ninho do Urubu. Segue assim até quarta-feira e aí a delegação viaja para Bragança Paulista, onde enfrenta na quinta-feira o Red Bull Bragantino, e aí o calendário volta para aquele galope de sempre. Aí acaba o tempo do Sampaoli. Ele não sabe até por isso se vai poder contar pelo tempo ali com esses reforços, digamos assim, das seleções, né? Os jogadores atuam na terça-feira com as suas respectivas seleções, Brasil lá em Portugal, os outros mais aqui na América do Sul, mas fica aquela questão de analisar se vale a pena utilizar esses atletas. Terça tem viagem, deslocamento e tudo mais para um jogo na quinta-feira, se no domingo já tem o Santos na Vila Belmiro, enfim, depois Libertadores contra o Alcas, Maracanã, e aí, como eu disse, segue a temporada a galope. Então ele está tentando aproveitar esse tempo mesmo para dar aquele ajuste fino que ele considera necessário, mas está aproveitando bastante, está bem satisfeito o Sampaoli com esse tempinho que ele tanto sonhava para trabalhar a equipe. E está na expectativa também que o Flamengo traga os seus reforços, assim como ele sempre pede. Já tem 2 no bolso, Luiz Araújo e o Rossi, o goleiro que passou uma temporadazinha lá com o Cristiano Ronaldo no Al Nassr. Está tirando umas férias na Argentina, daqui a pouco chega ao Brasil. Luiz Araújo também em breve, a partir de 3 de julho podem voltar, na verdade, estrear pelo Flamengo. A partir de 1º de julho é que valem os seus contratos, já pré-contratos assinados. E aí o Flamengo segue na batalha pelo Alan do Atlético Mineiro e também pelo De La Cruz do River Plate. Nos últimos dias a gente tem as informações, travou um pouquinho, destravou, andou. O Flamengo considera que isso é normal, são negociações bem grandes, nada simples, são números bem altos, 9 milhões de euros para lá, quase 8 milhões de euros para cá, convencer um lado, convencer o outro, esticar um pouquinho dali, puxa daqui. Teve o tumulto no Atlético Mineiro também com a saída do Cudê, a chegada do Felipão, então o Flamengo considera isso natural, está batalhando, está esticando a corda e quer trazer esses reforços, tem otimismo por trazer esses 2 reforços a mais, além do Luiz Araújo e do Rossi, para o Sampaoli, Abel. Legal, Pedro Henrique Torre ao vivo, trazendo as informações do Flamengo. Muito obrigado. Bom trabalho ao amigo Pedro. O Flamengo, que tem na sequência aí 2 jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, contra Bragantino e Santos. Azar do Bragantino e do Santos, eu diria. A cara do Eugênio. Olha o olho do Eugênio. O Eugênio não concordou. Não, eu fiquei assustado com a sua mudança de ritmo. É a quebra de ritmo do futebol, sabe? Tocando a bola devagar, daqui a pouco acelera. É porque a gente tem destacado a sequência difícil para todo mundo. A gente até se mexe na cadeira, né? A sequência do Galo é complicada, vai jogar com o Fluminense. Sequência de todo mundo. A sequência de todo mundo é difícil. Mas quem vai enfrentar Palmeiras? Quem vai enfrentar Flamengo? Ah, amigo. Eu prefiro ser o Flamengo contra Bragantino e Santos do que ser o Santos ou o Bragantino contra o Flamengo. Então você tá comigo, não tá? Tô, claro. Mas a gente tá... Brincadeiras à parte... São poucos os times que têm esse tempo para trabalhar hoje. O cenário nacional em Série A de Campeonato Brasileiro. O Vasco, né, que não disputa mais nada, o Cuiabá, se eu não me engano. E pro Vasco não adianta nada. E pro Vasco não tem adiantado. O time só piora. E pro Vasco não tem adiantado muito. Daqui então... para frente, o Santos... muito provavelmente daqui pra frente o Santos, muito provavelmente, daqui pra frente o Santos. Então... Alguns times ganharam há algumas semanas, Sim. né? O Botafogo, ele segue na Copa Sul-Americana, mas ele líder do Campeonato Brasileiro, não vai ter mais a Copa do Brasil, que foi eliminado pelo Fluminense Atlético também não. Paranaense. Fluminense também não. Então Galo. isso dá uma equilibrada, Galo. porque você passa a ter um tempinho a mais. Você ganha um pra dar uma respiro na respirada. Copa do Sabe o Brasil. que eu ia perguntar do Flamengo? Que a gente perguntamos sobre Corinthians, sobre Santos, falamos sobre São Paulo. O que que esses times podem melhorar ou deveriam ter trabalhado nessa data FIFA, que ainda tem mais 2 ou 3 dias, né? O Flamengo é manter o que vinha fazendo? Vocês vão dizer, e eu diria também, todo mundo sempre tem algo a melhorar. É verdade. Mas o Flamengo tem muito ainda? Ou com o Sampaoli ele já avançou
para um patamar que agora é só mais manter? Não, o Flamengo já tinha dado sinais de melhora em relação ao que se viu em 5 meses, né? No antigo comando técnico. Eu acho que melhorar tinha e potencializar o que já tinha melhorado. Acho que esse é o ponto. O tempo é necessário e fundamental para o futebol. O tempo de descanso e de treinamento, principalmente. Eu fiz essa pergunta porque ele vem de uma sequência com bom desempenho, bons jogos e bons resultados. Faz tempo que que o Flamengo não perde, não é verdade? E que resultados, né? Tirando o Fluminense em Copa do Brasil, goleando o Vasco, consolidando a vaga na Libertadores, porque só uma catástrofe vai tirar essa vaga da Libertadores. Mas a gente não pode esquecer que o técnico é o Sampaoli. E ele é muito exigente. Sim. Né? Ele é um insaciável da bola, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora você falou, gostei dessa. Ele bem lembrado. Insaciável da bola. Esse cara não está satisfeito nunca. Nada, e nem Ele pode tem que buscar estar. sempre, não pode estar, né? E é bom que Não pode mexe com estar. os jogadores, né? O Flamengo, assim, eu gosto de às vezes, fazer uma analogia, assim, uma viagem rodoviária. Opa, Boa, vamos lá. leito, ônibus, leito, ônibus. Você tem que não, você está dirigindo. O São Paulo está dirigindo. Ah, tá. Está lá Calma. dirigindo. No início, ele está ali tentando, no engarrafamento, tentando achar a estrada. Sair do engarrafamento. Tudo parado, pega uma via daqui, está travada, pega outra via, está travada. E eu acho que agora o Flamengo entrou na estrada. Engatou Sabe? a quinta. Acho que ainda não. Não. Ele está no processo de ir aumentando a velocidade. Em qualquer estrada, tem os seus buracos, tem o pardal, em algum momento você tem que dar uma diminuída, né? Parar no posto para reabastecer. Verdade. Tal. Tem alguma coisa na pista. Mas assim, agora tem o caminho, sabe? A Encontrou o estrada do caminho. Flamengo, ela não tem tantos buracos, ela é mais uma estrada europeia. Tem Mas muitos jogadores que vieram da A grande Europa. diferença toda agora é evoluir na estrada. É que antes não tinha estrada. Ele estava procurando qual era o caminho que ele tinha que pegar. Agora ele pegou o caminho. Agora acelera. Não está na quinta marcha, mas ele pode chegar à quinta marcha em E o algum carro momento. do Flamengo é bom, viu? Tem certos buracos que você faz assim. Só. Não, Suspensão é